Os crentes não são pessoas meramente conectadas a uma igreja. Eles não são isso. Qualquer pessoa pode se conectar a uma igreja, passar a frequentá-la, se tornar assíduo ali e até conseguir se envolver oficialmente com ela. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de outra realidade. Nós, quando falamos a palavra crente, quando nós enunciamos esse termo, esse vocábulo, nós nos referimos a pessoas que um dia ouviram o evangelho e se curvaram a ele. Esses são os crentes. Não são necessariamente pessoas que estão em igrejas. Há muitas pessoas que frequentam igrejas há anos e anos e anos. Alguns até nasceram dentro de igrejas e não são crentes. Nós queremos dizer com a palavra com o vocábulo crente, quando eu menciono, quando eu enuncio esse vocábulo, nós queremos nos referir a pessoas que um dia ouviram o evangelho. E o que diz o evangelho? O evangelho diz que todos os homens, todas as mulheres, todos os seres humanos são pecadores. Todos, sem exceção. E essa notícia é péssima, porque o evangelho prossegue, dizendo que o pecado afasta o homem de Deus. A Bíblia diz: todos pecaram e estão destituídos, separados, distantes da glória de Deus. Há uma grande barreira, um grande abismo entre o homem e Deus, e esse imenso abismo é causado pelo pecado, e todos são pecadores e estão separados da glória de Deus. E a Bíblia prossegue nessa notícia triste, dizendo que o salário do pecado, a recompensa do pecado, a paga do pecado é a morte. E essa expressão morte tem um sentido amplo nas Escrituras, porque ela abrange inclusive a morte eterna, a perdição eterna, a separação eterna de Deus. E o evangelho continua, a mensagem do evangelho continua dizendo o seguinte: diante desse problema tão terrível, Deus então amou o mundo, e Ele enviou o seu Filho ao mundo, para que o seu Filho fosse o nosso substituto na punição que nós devíamos receber. Ele nunca cometeu pecado, mas Ele foi punido no lugar do pecador. Ele recebeu a paga do pecado sem ter pecado. Ele morreu, sofreu a punição do pecador, sem jamais, dolo algum, ter sido encontrado em sua boca. Ele nunca pecou, mas nos substituiu na morte que era nossa, na pena que era nossa. E agora, diz o evangelho, quem crer nele, quem invocar o seu nome, quem crer nele invocando o seu nome, pedindo que ele o salve, o Senhor o salvará. Quem crer nele, depositar nele a sua confiança, os benefícios dessa morte serão aplicados a essa pessoa. Quem são os crentes? Os crentes são aqueles que ouviram essa mensagem. E quando ouviram essa mensagem, creram em Jesus Cristo. Depositaram nele a sua confiança, invocaram o seu nome e obtiveram o perdão dos seus pecados e a vida eterna. Esses são os crentes. Você é um crente? Se você não sabe, então há algo muito triste ocorrendo com você, porque os crentes sabem que são. Se você é um crente, participe. Se você não é um crente, não participe. E ainda hoje, se aproxime do Senhor e diga: Senhor, eu sou um pecador, separado do Senhor. Eu estou destituído da sua glória por causa do pecado. E eu quero, no entanto, pedir que o Senhor me perdoe. Eu quero depositar no Senhor Jesus Cristo a minha confiança. É nele que eu creio, nele somente que eu confio como meu Salvador. Salva-me, eu invoco o seu nome. Salva-me, pois creio somente no Senhor Jesus Cristo como meu Redentor. Ele ouvirá. Todo aquele que invocar o nome do Senhor, diz a palavra, será salvo. Ele ouvirá a sua invocação e o receberá no seu reino.